Sejam muito bem-vindos. Vamos hoje falar sobre o papel da lei na vida cristã. Então, se você puder ocupar essas aqui. Vamos abrir nossa Bíblia ou acessar nossa Bíblia no Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Veja o que diz a palavra de Deus nesse salmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vamos todos juntos ler novamente? A lei do Senhor é perfeita. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa. Muito obrigado pela saúde, ó Deus, e o privilégio de estar em comunidade. Rogamos por aqueles que estão nos assistindo em casa, que o Senhor possa visitá-los e trazer o mesmo sentimento que esse ambiente está provocando em nós, de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que o Senhor nos guie, apesar de nós, acalme o nosso coração, possa trazer paz à nossa alma. E em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, a nossa apresentação hoje tem a seguinte metodologia. Então, quando estamos dando aula, podemos escolher um texto e fazer a exposição verso a verso de um texto bíblico e trazendo aquela interpretação do passado, aplicando as realidades do presente. A metodologia de hoje será mais de uma teologia sistemática. O que é que significa isso? Existe um tema, e aí vamos falar sobre esse tema utilizando várias passagens bíblicas. Então, o nosso tema, que é o papel da lei na vida cristã, a gente vai estar trabalhando alguns versículos que vão ancorando essa ideia. Dentro disso, vamos falar de um tema que é extremamente relevante para a comunidade cristã e principalmente para a comunidade cristã reformada. Como a gente observa a lei vai nos fazer diferentes de católicos ou de pentecostais ou da igreja cristã ou da igreja, existe a igreja cristã Maranata, ou seja, a perspectiva da lei para a vida cristã nos faz distintos de muitas comunidades que se consideram cristãs. Então, é um tema extremamente relevante, porque hoje em dia estamos vivendo num mundo onde não há lei. Quem é que a gente percebe até quando a gente vai diante de um juiz? É interessante que se você for conversar com um advogado antes, e aí, como é que está a minha causa? Aí o advogado hoje fala assim, não sei, porque cada juiz é uma cabeça. Ou seja, estamos vivendo num mundo alienado, sem lei. E aí, na verdade, isso, amados irmãos, é só o que repercute da nossa própria casa. Uma casa onde não há lei começa a promover uma cidade sem lei, e uma cidade sem lei há fóruns e justiça sem lei. Veja que coisa interessante. Se hoje, uma vez me perguntaram assim, pastor, qual é a orientação dos militares? Os militares, eles são de direita ou de esquerda? Aí eu falei, irmãos, os militares são segmento da sociedade. E da mesma maneira que a sociedade está dividida, os militares também estão divididos. Não achemos, amados irmãos, que uma instituição, ela é santa, imaculada, só por ter o nome de justiça. Na verdade, ela é formada por pessoas. E pessoas que estão vivendo as mesmas crises sobre a lei, como a comunidade. Então, é extremamente importante falar sobre a lei para a vida cristã. E eu quero aqui já pontuar que, numa leitura rápida da Bíblia, você vai observar que há 3 aspectos da lei, ou 3 tipos de lei. Existe a lei cerimonial, ou seja, como o sacerdote tinha que, por exemplo, imolar um cordeiro, como é que deveria ser o sacrifício.
esse sacrifício do cordeiro imolado, sacrificado, apontava para Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro que seria imolado. Ou seja, para nós, da Igreja Cristã Reformada, Presbiteriana, acreditamos que essa lei cerimonial ela foi cumprida em Cristo. Ou seja, você não vai ver em nenhuma igreja reformada dizendo, irmãos, hoje estamos no culto de sacrifício ao bode. Então se prepare. Você ia dizer assim, pastor, isso aqui esse aspecto é de outra religião, de outra matriz. Ou seja, porque reconhecemos que esse sacrifício do cordeiro foi cumprido em Cristo. Um outro tipo de lei é a lei civil, e a lei civil do Estado de Israel, onde regulamentava os contratos civis. Nós acreditamos que quando o Estado de Israel foi dissolvido, ou seja, ainda no Antigo Testamento, essa lei ela não tem aplicação para nós. Ou seja, cada sociedade vai estabelecer sua lei. Mas, pastor, e essa lei que será estabelecida? Será baseada em quê? Num cordeiro imolado? Será baseado na lei cerimonial? Em quê? Essa lei que cada sociedade deve realizar deve estar orientada pela lei moral. E onde encontramos essa lei moral? Nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, que é a lei moral, para nós, ela deve ser um caminho de regra e prática. É bem curioso que, ao longo da história da cristandade, essa lei era tão preciosa para a educação de filhos, para a criação na justiça, que muitas comunidades estabeleceram o seguinte, olha, vamos ter que seguir essa lei moral para conquistar a própria salvação. E aí você vai perceber que ao longo de várias cartas de Paulo, e principalmente em Gálatas, ele vai chamar os irmãos ali de insensatos. Hoje, você chamar alguém de insensato, até tá bom. Ou se alguém diz assim, olha, eu estava tão furioso, existe um pastor que ele é um poço de calmaria. E disseram que quando ele estava muito irritado, o máximo que ele dizia assim, seu sapeca. Ou seja, existem pessoas que têm esse temperamento bem dócil, né? E quando a gente lê Gálatas e vê Paulo falando assim, insensatos, acha até que assim, poxa, Paulo está sendo moderado ali, ou não é uma coisa tão grande aquilo que ele vai pontuar. Mas para aquela época, chamar alguém de louco, de débil na fé, de alienado, era extremamente confrontador. E Paulo usa esse vocabulário, principalmente quando alguém usa da lei moral para conquistar a salvação. E para nós, o que significa essa lei? A lei moral. Primeiro, a lei moral, ela é o reflexo da própria natureza de Deus, do seu caráter. Nós não saberíamos o que é certo ou errado se o próprio Deus não se manifestasse a nós, dizendo o que é certo e errado. É por isso que no Salmo 19, verso 7, que lemos, a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Ou seja, nos traz novamente a lucidez para a qual nós fomos criados e preparados. E essa questão da lei não é apenas algo do Antigo Testamento, é algo também do Novo Testamento. Porque uma coisa é bem interessante dentro da própria cristandade. Há aqueles que acreditam que o Antigo Testamento só serve para a leitura do início do ano. Sabe, eu disse, vamos ler a Bíblia toda? Então eu começo ali em Gênesis e começo. Oh, lindas histórias. Olha, essa lei foi muito boa, mas é o seguinte, a nossa igreja só foca no Novo Testamento. Para nós reformados, a revelação ela é progressiva. Aquilo que estava no Antigo Testamento, ele deve ser observado à luz de Cristo, que está muito clara no Novo Testamento. Como já falei aqui na igreja, que na verdade o Antigo Testamento é uma pessoa entrando numa casa com a luz apagada.
ela consegue tocar nos cômodos, conjecturar como é aquele cômodo, aquele imóvel, mas quando realmente liga a luz, ela tem a clareza do que está dentro da casa. Na verdade, o Novo Testamento é essa clareza em Cristo, que é luz de luz, Deus de Deus, que ilumina todo o texto, revelando para nós o verdadeiro caráter de Cristo. É bem interessante, trazendo até a atualidade, que dizem que o novo Papa, o Papa Leão, ele é o futuro anticristo. Eu não acredito nisso, nem a Igreja Reformada. Sabe por quê? Porque há no imaginário popular que vai ter um líder religioso que vai unir todas as igrejas. Você sabia disso? Tem uma história como essa. E como o Papa Leão, ele falou muito de Cristo na sua primeira homilia, dizendo que a verdadeira salvação só está em Cristo, alguns protestantes ficaram até balançados. Ai, meu Deus, será que eu vou voltar para a minha antiga igreja? Porque, na verdade, amados, o que traz o fervor a um texto do Antigo Testamento é a luz do próprio Cristo. E independente de onde venha, quando ouvimos alguém falando do nosso Cristo, realmente é arrebatador. Ele nos trouxe consolo, é Ele que é o nosso abrigo, é Ele que é o nosso marido quando somos até abandonados, é Ele que nos inspira a ser líderes melhores e homens, segundo o próprio coração dele. Essa lei é tão forte que em Romanos, capítulo 7, verso 12, você pode acessar aí ou observar o texto, o próprio Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos, diz, por seguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Aqui é o seguinte, a lei ela é separada de tudo, a lei ela é pura, e o caráter dessa lei, desse mandamento, é santo, justo e bom. Essa lei aqui, estamos falando da lei moral. Ou seja, não tem como a gente dizer assim, olha, essa questão de respeitar pai e mãe, honrar, é coisa do passado, pastor. Cada jovem constrói o seu futuro. Amados irmãos, o que olhamos aí é que em nenhuma parte, nem os apóstolos, nem Cristo dispensou a lei moral. Se olharmos a nossa própria confissão de fé, e o que é essa confissão de fé? Para que você que está nos assistindo e alguns que estão nos visitando. A igreja, a cristandade se reuniu ao longo do tempo e percebeu que havia algumas divergências, até entre os protestantes. E aí as igrejas reformadas se reuniram e disseram assim, vamos deixar bem claro para nós algumas questões inegociáveis. E uma delas é em relação à lei moral. E aí, na nossa confissão de fé de Westminster porque foi feita naquela cidade, temos alguns parâmetros que vai nortear toda a comunidade cristã protestante. E ela diz o que é a lei para nós. A mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem, continua a ser uma perfeita regra de justiça, e depois da queda, foi entregue em forma escrita no Sinai como os 10 mandamentos. Essa lei, amados irmãos, moral, dos 10 mandamentos, na criação foi escrita no coração do homem. Mas porque o homem pecou, esse coração ficou corrompido, e hoje na humanidade, mesmo aqueles que ainda não confessaram a Jesus Cristo, há fragmentos dessa lei moral. É tanto que, se você puder ter a curiosidade de visitar uma tribo, ou fazendo missões, você vai perceber que em alguns lugares mais longínquos desse país vai dizer assim, olha, respeita o pajé. Eu disse, mas por que eu tenho que respeitar? Não, porque ele é o mais velho da tribo. Olha, tem que respeitar sua mãe. Eu disse, mas por que eu tenho que respeitar minha mãe? E você vai perceber que dentro daquela comunidade há o fragmento de honra o teu pai e a tua mãe. Em contrapartida, nessa mesma ilha, nessa mesma tribo, você vai encontrar a perspectiva de que toda criança que nasce com algum defeito físico, ela é assassinada. Ou seja, não há ali o não matarás. Por isso eu quero dizer para os irmãos que essa questão de quando alguém está no lugar, não, eu acho que isso é certo ou errado. Quando a pessoa começa a professar
aquilo que ela julga certo e bate com as Escrituras, percebemos claramente fragmentos da lei moral naquele coração. Por isso, alguns estudiosos e teólogos nos afirmam, como Herman Bavinck. Ele é um teólogo que orientou vários outros grandes pastores que nos guiaram ao longo dos séculos. Ele diz que a lei, ela é a ética da aliança entre Deus e o homem. Ou seja, aquilo que é estabelecido de certo ou errado, baseado nos costumes, nós não devemos caminhar pelo que vemos, mas pelo que cremos. E aquilo que cremos é que deve movimentar toda a nossa ética e toda a nossa moral. Ou seja, terminamos aqui mostrando que a lei é o próprio caráter de Deus. Então, quando ele nos chama a atenção que não há outro Deus diante dele, é porque não existe nenhum outro Deus. Quando ele diz que não é para fazer nenhuma imagem de escultura, a ideia aqui é muito além do que pegar um ícone. É colocar qualquer objeto, intenção, propósito, que não seja para glorificar a Deus. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus também nos estabelece que devemos, amados irmãos, amá-lo com toda a intensidade, guardar o próprio dia do Senhor para santificar. E não existe nada mais desafiador, como dizer assim, pastor, a gente guarda esse dia do Senhor para santificar, porque fala muito claro dentro da lei moral que devemos ter um dia preparado. E lá está a palavra sábado, mas o sábado ali não é o sábado dito nosso. Na verdade, o sábado ali é de sétimo dia. E ele foi feito não para Deus, mas para o homem, para contemplar a própria criação, os feitos de Deus. E aí devemos ter, ao longo da nossa periodicidade do dia a dia, ao longo de 7 dias, guardar um para poder refletir sobre a criação. Mas hoje, por que não é mais o 7º dia dentro da cronologia, e sim o domingo? Porque foi no domingo que o próprio Senhor ressuscitou. E como no passado celebrávamos o 7º dia sobre a criação, hoje guardamos o dia do Senhor, porque celebramos a nova criação em Cristo Jesus. Então, quando alguém diz assim, olha, vocês guardam o sábado, nós guardamos o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia que Ele ressuscitou, que Ele fez novas todas as coisas. Bem, mas se você olhar sobre o caráter de Deus, nesse dia o Senhor diz que nem o teu boi, nem o teu servo, poderia ser usado para profanar o dia do Senhor. E aí fica a reflexão. Se os seus bens, se a sua vida, ela é utilizada para profanar, transformar um dia santo num dia comum. Você sabia que houve o início de uma guerra civil na própria Inglaterra, quando o rei instituiu que o domingo era o dia dos esportes. Ou seja, transformando um dia sagrado num dia comum. Dentro desse caráter de Deus, ele mostra até a relação, porque ele é um Deus de amor, e vamos perceber ao longo de mais 6 leis, que é a relação horizontal, do respeitar e honrar o pai e a mãe, do não matarás e a ideia de não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Ou seja, amados irmãos, o nosso Deus, ele é amor puro. No seu caráter de relacionamento, ele diz, eu sou único, mas sou relacional. Por isso, quando perguntaram a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos, ele não responde. Ele, na verdade, resume, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas a lei também, além de evidenciar o caráter de Deus, ele é um guia prático para a vida cristã.
Em Mateus, capítulo 5, verso 17, pode acessar aí, Mateus 5, 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E é interessante que esse cumprir a lei, ele é cumprida tanto a lei cerimonial, como dizendo assim, eu oriento a minha vida com aquilo que já foi estabelecido desde a eternidade. É tão impressionante que no Salmo 119, verso 105, nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, amados irmãos, nós devemos guiar a nossa vida dentro da perspectiva da luz da palavra de Deus. E quantos de nós estamos confusos, e o mundo está confuso, porque não tem na própria palavra a sua regra de fé e prática. Isso parece simples, mas não é, porque a cristandade aí fora tem, por exemplo, no catolicismo, as súmulas papais, elas são maiores do que a própria Bíblia. Quando olhamos em outras comunidades cristãs, a tradição ou a doutrina chamada da igreja é maior do que a lei do Senhor e a própria palavra de Deus. E observamos que em muitos que dizem com a sua boca confessar a Jesus, nos seus atos não há nada da própria palavra de Deus. São guiados por tradição de homens, costumes de homens, desejos de homens, e não pela própria palavra de Deus, que nos diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu gosto muito da liturgia anglicana, porque a liturgia anglicana, sempre que o pastor fala, a igreja ela responde com alguns versículos. E eu gosto muito desse tipo particularmente dessa liturgia. E é bem interessante que na igreja de onde eu vim, e se você quiser ter a curiosidade de perceber onde você pode analisar uma liturgia como essa, recomendo lá no Facebook ou no YouTube, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Ela tem muito dessa liturgia que eu gosto muito. E toda vez que a gente lê um texto bíblico longo, que a gente para no final, a igreja responde, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Meus filhos pequenininhos ali já estavam acostumados para entender, aquilo que é proferido da palavra de Deus deve ser sempre considerado lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, devemos ter essa disposição ao ler as Escrituras. Eu não estou apenas contando histórias para os meus filhos. Eu estou iluminando o seu futuro. Preste bem atenção. Ao ler as Escrituras para os meus filhos, eu não estou contando apenas histórias. Eu estou iluminando o futuro deles. E eles serão muito mais do que os olhos podem ver. Porque serão guiados pela luz. E essa luz é a palavra de Deus. A própria confissão de fé de Westminster, ela nos diz, embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras, estão, contudo, sobre ela como regra de vida. O que é que significa isso? A lei moral para nós não é um pacto de obras. O que é que significa? Na verdade, não utilizamos a lei moral para conquistar a salvação, de modo algum. Na verdade, após ser alcançados, utilizamos a lei de Deus para nortear qual é a ética e a moral que devemos nos conduzir ou nos comportar. Então, veja que isso nos traz uma distinção muito grande. Aí fora, a cristandade, os cristãos, e principalmente o segmento pentecostal, acredita que quanto mais, ou de alguns batistas, acreditam que quanto mais observarem as obras, mais estão pertinho do céu.
E aí você escolhe até essa piada. Fulano segue tanto a lei moral que, se for para o céu, vai morar num condomínio ali bem pertinho do condomínio dos arcanjos. Como se o esforço garantisse mais santidade. Na verdade, porque Ele me salvou, eu persevero em santidade, e não o contrário. Então, quando olhamos as Escrituras e olhamos a lei propriamente dito, nós não vemos ela como um pacto de obras, assim, se eu seguir a lei, eu serei salvo. Não. Na verdade, ela é um guia para mim, porque eu estou salvo, porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. A lei, ela é um referencial de santidade. E quando eu cair, a lei vai dizer ali para mim, ó, isso é pecado. Se olharmos o próprio Paulo discursando no Novo Testamento, ele até nos diz qual é a função da lei: evidenciar o próprio pecado. Eu não saberia o que é pecado se a própria lei não dissesse para mim. Eu não saberia quando estivesse revoltado com meu pai ou desobedecendo qualquer autoridade que isso seria mal se a lei não informasse: honra o teu pai ou a tua mãe. Ou seja, reafirmamos, Jesus ensinou a lei não como um código legalista, mas como uma direção para a vida no reino, centralizada no amor ao próximo. Isso que nos diz é o próprio Orton, que é o livro a qual estamos trabalhando nessa exposição sistemática. Jesus ensinou a lei não como um código legalista, mas como uma direção na vida do reino. Então, na próxima vez que você estiver utilizando as Escrituras e a lei propriamente dita, a lei moral, olhe para ela como, isso aqui é meu norte. Mas ninguém consegue ser fiel a toda a lei. E é por isso que temos Jesus Cristo. A lei, na verdade, nos mostra que o homem não consegue sozinho, porque na medida que ele errava em uma da lei, ele era culpado por toda a lei. E o único que cumpriu toda a lei por nós é o próprio Cristo. Ou seja, não se desespere se em algum momento você for pego transgredindo a lei. Eu estou dizendo, não se desespere. Você pode se entristecer e deve, e buscar no Senhor perdão. Mas nunca isso deve lhe paralisar. Porque se você olha para a lei como um código legalista, quando você não cumpre, vem a frustração e a paralisia. Mas quando você olha para a lei, e no momento que você não cumpre, você diz, Senhor, aqui o Senhor me lembrou que eu sou pó e eu sou falho. Mas também o Senhor me lembrou que existe um advogado que intercede por mim, e o seu nome é Jesus Cristo, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, na próxima vez que você se sentir triste por não cumprir toda a lei, na verdade é o próprio Senhor lembrando a você de como você é finito, nu e carente. Ou seja, a lei é a ética do reino e não o caminho para entrar nela. Nós não utilizamos a lei para ter acesso ao Pai. Porque temos acesso ao Pai em Cristo, a lei é apresentada para todos nós. Que maravilha! Que função pedagógica! Veja que crer com essa perspectiva nos faz distintos de muitos cristãos. E não é à toa que as comunidades que creem desta forma conseguem ter um lar mais abençoado, conseguem ter uma sociedade mais compreensiva e acolhedora e uma justiça mais justa. Eu não quero falar hoje o que se tornou os Estados Unidos para você. Eu não sei como pintam aquele país para você. Mas se você estudar um pouco da história, no início dos puritanos que chegaram ali, os peregrinos, ao chegar ao norte, principalmente aqueles que chegaram ao norte dos Estados Unidos, para realmente formar um Estado guiado dentro da perspectiva cristã, no primeiro momento que passaram pelo inverno e foram ajudados
pelos índios, eles fizeram um culto e agradeceram a Deus, que depois se tornou o culto de ações de graças. Depois de fazerem as casas e plantarem o milho, eles disseram: já temos casa, já temos plantações, nos resta fazer a nossa igreja para louvar ao nosso Deus. E a igreja veio primeiro do que a própria escola. E aí depois, dentro da biografia dos puritanos, dos peregrinos, já temos casas, plantações e igreja. Façamos as escolas para que sejam ensinados aos nossos filhos a lei do Senhor. Veja, amados irmãos, o quanto essa nação se tornou próspera, porque desde a sua concepção da educação de filhos, organização da cidade, até mesmo das grandes instituições de ensino, estavam focados e olhando a própria lei como a ética cristã para nos conduzir para a glória de Deus. E a terceira e última característica que vemos na lei, ela tem uma função própria pedagógica. Veja o que diz em Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Amados irmãos, e aí, aio é cômico, porque eu já vi alguns colegas que eu digo assim, alguns líderes na televisão, falando que a lei do Senhor nos serviu como um tempero da vida. Isso é mesmo. Ela traz um sabor, um cheiro de alho, ou aio. E essa não é a ideia. E eu creio que, com toda boa vontade, a lei do Senhor ela traz um sabor para a vida. Mas não é o sentido do texto. A ideia de aio aí era de uma tutora, ou um tutor, que guiava um filho, os pais saíam de casa, e esse tutor guiava essa criança. A mãe que estava em casa, principalmente dentro de um contexto de muita riqueza, a mãe tinha que cuidar da administração do lar, dividir as tarefas das escravas, dos funcionários, e os filhos ficavam ao cuidado desse funcionário, que conduzia as crianças na educação. Só que era diferente. A babá do passado, daqui de Gálatas, não era igual a babá de hoje. Porque a babá de hoje, quando o filho chega, diz: eita, chegou a babá. Agora eu vou poder jogar, agora eu vou poder assistir, chegou a babá. E muitas vezes, quem já viu que tem menino que gosta mais da babá do que da mãe? Porque quando chega a mãe, chega a bronca. Mas quando chega a babá, epa, posso fazer de tudo. Era o contrário. Quando a mama chegava assim, e assim, tá aí o aio, tá aqui o funcionário. Ih, porque era educando e se não cumprisse, a palmatória comia. Ou seja, amados irmãos, quando a criança via o funcionário, o aio, dizia assim: eita, que Deus tenha misericórdia, chegou, né? Chegou. Dentro disso, veja que ao apresentar esse funcionário, trazia temor. E uma das perspectivas da própria lei é trazer temor, porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é tão sério que eu tenho falado para os meus filhos. Porque eu digo: filho, você pode cometer vários pecados, vários, e pedir perdão e Deus perdoar. Mas eu quero dizer, todo pecado tem uma consequência. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu viajo pelo Brasil e um colega já disse assim: olha, Jonas, você não fala sobre fomos eleitos em Cristo Jesus, que o nosso pecado foi perdoado, que a nossa garantia está em Cristo, o Espírito Santo nos selou, que a obra de Cristo é uma única vez, que uma vez perdoado, perdoado por toda a eternidade, então vamos sair hoje à noite e vamos pecar. Eu digo: é mesmo? Por que você não disse que se pecar você pede perdão e está perdoado? Eu digo: estou. Mas terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Sempre pediu perdão pelos seus pecados.
Mas se você observar a família de Davi, porque ele adulterou com Betseba, foi um grande desastre. Muitas dores. Aquilo que ele fez oculto, os filhos fizeram com ele publicamente. Amados irmãos, não queira dizer, Senhor, me dá a vida como de Davi. Na verdade, Davi, Moisés, é um tipo, uma lembrança de Cristo. Mas, Senhor, me dá aquilo que o Senhor teve, gozo em Ti, gozo na vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Na verdade, aqui percebemos que a lei do Senhor é esse aio, porque ela nos aponta o próprio pecado. Jesus retoma a função pedagógica da lei, para nos conduzir ao arrependimento, e não ao orgulho. Ou seja, quando olhamos para a lei, não diz assim, eu consigo cumprir toda essa lei. Não. Ao ler o texto sagrado, os seus filhos devem dizer assim, mas papai, quem é que cumpre isso aqui? Eu vou dizer, ninguém, se não for no poder e na força do Espírito Santo. E ao observar a lei, deve levar os seus filhos, netos, a se ajoelharem e dizer, Senhor, me guarda e me dá força, e que eu possa ser conduzido pela Tua lei. Com isso, terminamos dizendo que ninguém vê sua necessidade de Cristo, se primeiro não vê o quanto a lei aponta os seus próprios pecados. No evangelismo, dizer assim, Jesus te ama, olha, Jesus quer teu bem. A pessoa vai dizer assim, não, eu sei, muito obrigado, vai em paz, eu estou bem com ele também. Olha, Jesus está com saudade, é mesmo? Diga para ele que eu também estou, manda um abraço. E fica até um negócio cômico. Amados irmãos, dentro de uma apresentação do próprio evangelismo, Romanos nos apresenta que os primeiros capítulos temos que mostrar para o homem que ele é pecador. Não há um justo, nenhum sequer, nenhum que entenda, nenhum que busque a Deus. Quando vemos isso no capítulo 3 de Romanos. Ele esclarece claramente que o homem abandonou, vendo a natureza, as coisas criadas, eles desprezaram as coisas de Deus e amaram mais a criatura do que o próprio Criador. O homem aí fora, quando ele vê uma pedrinha, diz, é preciosa. E eu vou dizer para você, essa ganância não vem quando a gente está velho. Desde pequeno, eu já entreguei uma pedra dessas que a gente consegue em Minas Gerais, para o meu filho, quando ele tinha 5 anos, ele falou assim, que precioso, isso aqui vai ser o meu amuleto. Eu digo, olha para aí como a idolatria está no coração. Nunca falei sobre isso. Ou seja, o homem aí fora, ele quer construir ídolos do seu coração, como fala o próprio Galvino. E aí, quando a gente apresenta essa lei, o homem só tem a dizer assim, Senhor, me livra de mim mesmo, me socorre, arranca de mim toda a idolatria. E terminamos, amados irmãos, reconhecendo que para nós, cristãos reformados, temos 3 leis. A primeira cerimonial, que foi cumprida em Cristo. A segunda, a lei civil do Estado de Israel, que já foi estabelecido aqui como a própria lei brasileira, mas guiada pela lei moral, que essa nos humilha e nos leva a perceber, e sou carente da sua glória. E na medida que somos alcançados por Ele, devemos caminhar por essa lei em humildade, dizendo, Senhor, estou aqui. Eu sei que eu não tenho condição nenhuma, mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Abaixe sua cabeça, vamos orar e agradecer. Ó Deus de Pai e misericórdia, o Teu povo, ao longo da história, tem se apoiado na lei moral, e que ela é bela, ela é santa e justa. Mas como a idolatria está no nosso coração, transformamos aquilo que é belo e santo como um amuleto e esquecemos do próprio Cristo. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus possa humilhar o nosso coração e arrancar toda a soberba. Que a nossa esperança volte-se para o Senhor. Que a nossa força no Espírito Santo possa ser evidenciado na medida que olhamos para a lei como um farol e não como um caminho para a salvação. Que possamos olhar para a lei, ó Deus, como uma maneira de agradar o Teu coração e não para conquistar algo do Senhor. Pai, nos dá um domingo debaixo da Tua graça.
Revigora, Senhor, as nossas perspectivas. Nos dá esperança para continuar marchando, apesar de nós. É o que rogamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.